Vamos falar hoje sobre justa causa. Imagina que você se depare com uma situação extremamente grave no seu laboratório. O que você vai fazer? Pode aplicar uma advertência, pode aplicar uma suspensão ou aplica uma justa causa direto. Um dos maiores problemas que nós enxergamos na parte trabalhista é a questão das justas causas serem revertidas na Justiça do Trabalho. Como aplicar uma justa causa e isso não acontecer? É o que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Meu nome é Ilka de Araújo, eu sou consultora trabalhista e especialista em laboratórios. E nós somos o Cardoso Freire, um escritório especialista em criar soluções jurídicas para o seu laboratório. Uma das primeiras coisas que o seu laboratório precisa analisar são 3 hipóteses que eu vou te contar aqui no vídeo. A primeira delas, que eu acho que é uma das principais, é a proporcionalidade. Mas o que é essa proporcionalidade? Dependendo do ato, você tem uma medida a ser tomada. Vou te dar um exemplo. Funcionário faltou. É a primeira vez que ele falta e você quer aplicar uma justa causa. Pode? Não pode. Concorda comigo que a justa causa é uma medida muito grave para uma falta? Dependendo da situação, você pode aplicar ou uma advertência ou uma suspensão. Mas, Ilka, o que é advertência e suspensão? A advertência é como se fosse um alerta para o empregado. Né? Você vai chegar e dizer, aqui no meu laboratório eu não tolero faltas sem justificativa. Mas então, não é só falar, tem que escrever. Não, aí é o que a gente sempre diz, a advertência ela tem que ser escrita. E a suspensão? A suspensão já seria uma situação mais grave. Por exemplo, o empregado faltou a primeira, faltou a segunda, na terceira vez ele também faltou sem justificar. Eu já adverti, eu já conversei com o empregado e eu vou e aplico uma suspensão para dizer, a partir desse momento, essa conduta não é mais tolerável no laboratório. E tem um porém aí, porque a suspensão, o empregado vai ter desconto financeiro. Você sabia, um caso, né? Aconteceu uma vez um vazamento de dados dentro de um laboratório e esse laboratório veio pedir ajuda para a gente. E esse vazamento não foi nem compartilhamento de dados com terceiros externos, foi o compartilhamento de dados entre setores do laboratório, mas não precisava ter tido esse compartilhamento de dados, gerou uma certa questão lá até para o paciente e tal. Né? Essa ou esse, né? Não, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, funcionário que vazou esses dados para o outro setor que não precisava ter vazado, a gente sugeriu suspensão para ela. Não foi nem advertência. Tinha sido a primeira vez que ela cometeu isso, né? Mas foi tão grave que a gente sugeriu até demissão por justa causa. Mas o dono não quis e tal, e a gente sugeriu suspensão. O ponto da proporcionalidade, ele é exatamente esse. Existem certas atitudes que cabem, inclusive, justa causa direta. O funcionário não precisa ter sido punido gradativamente. Imagina essa situação que você falou, mas que ela tivesse causado um prejuízo de, sei lá, 50 mil reais para o laboratório. O laboratório vai primeiro aplicar uma advertência, aí quando ela causar um prejuízo de 80 mil, eu aplico uma suspensão, quando ela me causar um prejuízo de 200 mil, aí eu aplico a justa causa? Não é assim que funciona. Existem certas situações, dependendo da gravidade, que a gente aplica, inclusive, a justa causa direta. O segundo princípio, a segunda hipótese que a gente sempre fala é a questão da imediaticidade. O que é isso? Toda vez que o empregado cometer uma falta, cometer alguma coisa que esteja errada com a conduta, com as regras do seu laboratório, você pode aplicar uma medida disciplinar, a advertência, a suspensão e o assunto do vídeo, que é a justa causa. Mas, para isso, você precisa aplicar o mais rápido possível. Ou seja, tive conhecimento do fato, apurei a situação e aí sim eu posso aplicar a justa causa. Eu não posso esperar muito tempo. Por exemplo, eu não posso esperar um ato 15 dias para aplicar uma advertência. Aí o que acontece? A gente entra na questão de que o ato foi perdoado. É a mesma coisa para a justa causa. Mas se for necessário, por exemplo, o laboratório, para não cometer nenhuma injustiça, aconteceu o fato, aí ele precisa investigar quem foram os culpados, o que aconteceu e tudo mais. E esse período de investigação durar 15 dias. Ele está investigando. A gente chama esse processo de investigação de sindicância. E geralmente, o que a gente sempre recomenda é fazer esse procedimento de sindicância, principalmente na justa causa. Ouvir as partes, analisar os fatos,
verificar toda a situação, chegou num resultado, dá para aplicar a justa causa? Não dá para aplicar a justa causa. E esse processo de sindicância, ele está previsto em lei ou, por exemplo, o laboratório pode criar o próprio processo de sindicância? Você pode criar o seu próprio procedimento. Ele é totalmente aceito na Justiça do Trabalho, porque até te dá uma segurança maior para a aplicação da medida disciplinar, que no caso é a justa causa aqui, porque você ouve inclusive os envolvidos naquele fato e testemunhas que possam ter presenciado, que sabem como a situação aconteceu, e vai te dar um respaldo muito maior. E o terceiro ponto que a gente sempre fala é a questão da dupla punição. O empregado, ele não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo ato faltoso. Por exemplo, peguei o meu empregado gritando com um cliente na recepção do laboratório. Apliquei uma suspensão. Pensei bem, me arrependi, quero aplicar a justa causa. Agora não tem mais o que fazer. A medida disciplinar já foi aplicada e se foi a suspensão, é ela que vai valer. Você não pode simplesmente aplicar uma nova punição para aquele mesmo ato do empregado. E aí a gente entra naquele ponto que é uma das frases que a gente mais escuta. Mas a Justiça do Trabalho sempre reverte justa causa. E é o que eu sempre falo. Justa causa revertida é justa causa mal aplicada. Por isso que a gente entra, inclusive, no procedimento da sindicância. Uma justa causa bem aplicada, bem analisada e com todas as provas que você possa colher no seu laboratório, muito difícil dela ser revertida lá na Justiça do Trabalho. Então, na prática, se você for fazer o procedimento de uma justa causa no seu laboratório, não esquece de fazer os 3 pontos. Primeiro, analisa se aquele fato é realmente um fato tão grave que possa ser aplicado uma justa causa. Segundo, verifica se essa justa causa vai ser aplicada de maneira imediata, ou seja, você soube do fato, apurou todas as situações e aplicou a justa causa. Não perde tempo para não aplicar. E terceiro, já puniu aquele fato? Não pode fazer de novo. Não puniu? Aí sim você pode aplicar uma justa causa. E eu dou a dica, faz o procedimento de sindicância. É um procedimento simples, rápido e que vai te ajudar muito a você aplicar a justa causa da maneira correta e não tê-la revertida na Justiça do Trabalho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui pra gente e coloca aqui nos comentários alguma ideia ou algum tema que você queira saber de novos vídeos, para que a gente possa ajudar cada vez mais o seu laboratório. E não esquece, se inscreve no canal para você ficar sempre atento a todas as novidades.